vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Podpah. Hoje dando continuidade à série Candidatos. Opa. Hoje com quem, hein, Gui? Hoje com o Outsider. O Outsider, né? É assim que ele se intitula, né? Não? João Amoedo. Isso aí, João Amoedo. O nome completo dele é João Dionísio Filgueira Barreto Amoedo. Parece os nomes imperiais que a gente tinha, né? Os caras com 14 nomes. Primeiro no seu nome. Que a gente vai chamar aqui só de João Amoedo, porque o nome dele é essa extensão quilométrica e também Amoedo. O Amoedo. Que aí é como você vai ouvir. Nasceu em 22/10/1962. Atualmente com 55 anos. Ele é do Rio de Janeiro, capital. Estado civil, casado. Sua formação é em Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro e Administração de Empresas na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sua profissão é administrador de empresas e engenheiro. Seu partido é o Partido Novo, hein? E realmente esse partido é novo, é de 2015. Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou o Guilherme Souza. E vamos ouvir aí sobre o Amoedo. Vamos falar um pouquinho aí da trajetória do João Amoedo. Certo. Ele nasceu em 1962, no Rio de Janeiro, capital. Em 1984, ele começa a cursar duas faculdades ao mesmo tempo, hein? Administração e Engenharia, aí, como a gente disse lá no comecinho. E você reclamando que faz uma faculdade só e que o TCC tá osso. É, exatamente. Engenharia aí pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou FRJ, e Administração aí pela PUC do Rio de Janeiro. Em 1985, ele começou a trabalhar como trainee do Citibank. Como você disse, ele era engenheiro e queria trabalhar com cálculo estrutural. Porém, um amigo dele chegou nele e falou: Amoedo, você manja dos cálculos, né? Você entende bastante. Vamos lá participar de um programa trainee lá no Citibank. Isso aí, inclusive o trainee, o que é? É um estagiário. O famoso estagiário. O estagiário, trainee, esse termo é usado tanto para a área tecnológica, tanto para a área bancária, né? Mas é um termo bonito para estagiário. Certo. E ele entrou como trainee, mas aí acabou ficando, quando viu, passou 25 anos trabalhando no banco. E aí, em 1987, ele abandona o emprego e se muda para São Paulo. Sim, ele tinha 25 anos na época e pediu demissão do Citibank, porque ele veio para São Paulo para tentar ir ajudar em um outro banco. Lembrando que ele começou como trainee, mas ele já tinha conseguido cargos maiores dentro do Citibank, o que levou ele a vir para São Paulo para uma aposta. Uma aposta? Uma aposta de carreira. Ah, tá. E aí, em 1990, ele começa a trabalhar no Banco BBA. Sim, ele veio para esse desafio do Banco BBA. Por quê? O Banco BBA estava passando por uma crise, estava prestes a falir na época, né? E ele veio com o BBA na missão de ajudar o banco a se reestruturar, a se equilibrar das pernas, né? E ele ficou nesse banco durante 10 anos. Exatamente. O Amoedo, você falou que ele veio pra cá pra tentar reestruturar o banco. Ele fala uma coisa interessante, que é: eu gosto de ir pra onde não tem investidor, onde não tem cliente, que segundo ele gosta de subir, levantar o que não tá dando certo. Segundo ele faz as coisas virar. E aí, em 1999, ele assume a gestão financeira do BBA, a Finaustia. No dia 5 de novembro de 2002, o Itaú anuncia a compra do BBA, passando-se a chamar Itaú BBA. Sim, aí nessa época, inclusive a gente vai ver isso um pouco mais adiante, bem mais no bloco opiniões, porque todo mundo fala que João Amoedo é um banqueiro, porém ele nunca foi dono de banco, então ele não se considera um banqueiro. Porém, entretanto, contudo, quando o Itaú comprou o BBA, ele tinha participação do BBA, que ele foi pro banco, o banco estava prestes a falir, as ações estavam lá embaixo, ele pegou, comprou as ações lá, e aí valorizou o banco. Quando o Itaú comprou, ele vendeu as ações e saiu fora com dinheiro no bolso. Não vejo nada errado nisso. Não, o mercado é assim. Exato. Em 2011, ele inicia o processo de criação do Partido Novo. Sim, ele nunca teve participação ativa na política, porém, antes disso, ele tinha apoiado Fernando Gabeira no Rio de Janeiro, né? Fernando Gabeira, que é uma figura bem conhecida aí, foi a única tentativa dele da política antes de tentar aí a criação do seu próprio partido e dizer ele que queria contribuir mais pro Brasil. Ele via as dificuldades extremamente por trabalhar no mercado financeiro e viu que queria mudar. Ele tentou até participar junto com uma pessoa pouco conhecida no Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. E aí ele participou de um almoço lá com o Sérgio Cabral chamou ele pra almoçar, então você pensa que ele é almoço farto, com muitas coisas, mas ali ele percebeu que não daria certo. Exato. E aí ele começou com a ideia que falou: esse negócio de política só vai dar certo se a gente mudar as pessoas que tá aí, não vai dar certo. O quê? E pra mudar as pessoas a gente precisa de coisa nova, né? Exato. E coisa nova requer o novo. O novo. E aí ele funda o Partido Novo em 12 de fevereiro de 2011, já se tornando presidente do partido. Sim, ele criou o Partido Novo com os amigos dele, né? E se tornou o primeiro e único presidente do Novo até o momento. Exatamente. O processo de criação desse partido foi bem complicado. Ele começou a coletar as fichas para abrir o partido em 2011. Teve algumas
alguns problemas na justiça, né, durante o levantamento das fichas, mas é algo organizacional, não é nenhuma polêmica aqui, não. Quando ele fundou um partido, ele recebeu também diversas propostas para compra de diretório partidário. Diretório partidário é quando você compra, basicamente você compra direitos do partido para poder organizar o partido em outras localidades. Atualmente no Brasil isso é feito o quê? Eu vou lá, seu partido tá surgindo, eu vou lá... Sou Partido da Revolta. Partido Revolta, famoso PR já tem, isso é outra sigla. Partido da Revolta Brasileira, PRB. Não, também já então tem. Já tem. Caralho, mano. Partido Pode Pá, pronto. Partido Pode... Mas PPD, pronto. Partido PPD. Pode Pá. E aí eu vou lá no PPD e falo, vende aí pra mim um diretório. E aí eu pego esse diretório pra mim, e aí seu partido começa a ficar popular, as pessoas querem se candidatar por esse partido e eu vendo as vagas, entre aspas, pra essas pessoas. As pessoas pagam pra mim e aí eu dou pra ela uma candidatura de vereador, uma candidatura até, e assim segue o Brasil. Assim segue o Brasil há muito tempo. E aí em julho de 2017 ele deixa a presidência do partido e anuncia sua pré-candidatura à presidência da República Federativa do nosso querido e lindo, porém um pouco bagunçado Brasil. Sim, vale lembrar também que o nosso querido João Amoedo é um dos únicos candidatos atletas que a gente tem aqui na nossa série Candidatos. É verdade. Ele participou, pasmem vocês, de 6 provas de Ironman. Pra quem não sabe, Ironman você tem que nadar, correr, tipo um monte de coisa. triatlon, né? E é muito muito cansativo. Pra você que, olha, vamos lá. É caro mesmo, tá? Pra participar, você tem que pagar e cansativo também. E abre aspas. No Brasil tem essa história que o empresário é do mal ou o banqueiro é do mal. Mas aí você tem que se perguntar, quem é do bem? O sindicalista? Fecha aspas. Isso aí, vamos falar agora um pouquinho da carreira política. Não vamos falar não, porque não tem. O João Amoedo não tem vida pregressa na política. Exatamente, ele nunca foi indicado a nenhum cargo público, nunca participou de nenhum processo eleitoral, exceto essas participações que ele apoiou, né, o Fernando Gabeira, e tentou alguma coisa com o Sérgio Cabral, mas nada muito ativo na política. Porém, para não ficar um bloco em branco, o que nós fizemos? Nós vimos que o Partido Novo participou das últimas eleições de 2016. Sim, conseguiu eleger algumas pessoas. Então a gente trouxe aqui as pessoas que foram eleitas, um pouquinho de número, mas não trouxemos os gastos da campanha porque não tem muito a ver com o Amoedo nesse sentido, e ficaria um pouco estranho e super difícil, porque a gente teria que levantar aqui gastos de campanha de 4 candidatos em localidades distintas e a maioria de cargos de vereador. Mesmo assim o foco não seria isso, por isso que a gente não vai trazer os dados dessas pessoas, a gente só tá trazendo para mostrar que o partido tem sim já uma certa representatividade dentro da política. Em São Paulo, o Novo elegeu a vereadora Janaína Lima, que teve 0,36% do total de votos válidos, o que corresponde a 19.425 votos, e ela ocupou a posição 51 do ranking dos candidatos eleitos. No Rio de Janeiro, o Novo elegeu o vereador Leandro Lira, que teve 1% dos totais de votos válidos, o que corresponde, no Rio de Janeiro, 29.217 votos, ocupando aí a 10ª posição das eleições de 2016. Em Porto Alegre, o Novo elegeu o vereador Felipe Comozato, que conseguiu 1,51% dos votos válidos, o que corresponde a 10,48 mil votos, e ele ocupou a 5ª colocação dos candidatos eleitos. Em Belo Horizonte, o Novo elegeu o vereador Matheus Simões, que conseguiu 0,46% do total de votos válidos, o que corresponde a 5.522, e ele ocupou a 22ª colocação. Números grandes até, né? Para um partido bem novo, né? Exato. Bem novo. A gente percebe que são mais aquela região sul-sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, mas o Novo aí conseguindo já, logo de primeira, eleger seus candidatos, e abre aspas. Não basta ter só um nome novo na política, é preciso ter postura e atitudes novas. Fecha aspas. Tá, vamos dar início aí às propostas aí do João Amoedo. Vamos que vamos. A primeira é criar o Pacto Federativo. E a gente não vai se alongar nisso aqui, porque a gente já falou um pouquinho sobre o Pacto Federativo. Se for preciso, se vocês quiserem, mandem mensagem pra gente. A gente pode gravar um episódio só pra falar do Pacto Federativo e as benesses, as coisas boas e ruins que podem trazer. Mas a gente tá falando do Novo. Do Novo. E o Novo quer criar um novo Pacto Federativo. Exatamente. Que é criar um novo pacto, excluir esse que tem, criar um novo pacto. Provavelmente isso vai ter que mexer na Constituição. Sim. Mas é a criação de um novo pacto, não é rever
nem organizar, nem vamos ver. Exatamente. Uma segunda proposta seria unificar as polícias com um ciclo completo de investigação. Isso aqui é interessante porque o Amoedo ele fala, que a gente já falou também, outros candidatos têm essa proposta, né? Isso é interessante porque hoje a gente tem um problema que as polícias elas têm níveis diferentes de atuação. A polícia civil investiga, a polícia militar prende e muitas vezes você chega, né? Você como cidadão vai ligar pra polícia, a polícia chega lá e fala, e aí, mas cadê o infrator? Fala, menor já tá longe já? Então aí já é com a polícia civil, ela que vai investigar. Aí você chega na polícia civil, fala, não, pra prender o maluco tem que ser a militar. E aí, né, alguns candidatos, entre eles o João Amoedo, propõem aí a unificação das polícias. Isso é interessante, né, porque segundo o próprio João Amoedo, ele diz que essa separação, né, gera até brigas entre as próprias polícias e a gente pode ver isso, né, geralmente quando chega uma polícia investigacional, a polícia militar não gosta, tem assim um pouco de pé atrás, né, porque, pô, a gente fez trabalho pesado e vem os caras que vai analisar tudo, né, tem sim essa rivalidade. Por exemplo, em São Paulo, a gente, não sei se os outros estados têm, mas a gente tem polícia militar, polícia civil, as guardas de cada cidade e polícia científica ainda, e também polícia federal. E você vai na delegacia pra registrar o BO, não faz BO? Não faz, só pela internet. Ah, meu Deus, eu já passei por isso, é uma coisa muito, muito infeliz. Uma outra proposta seria privatizar tudo. E aqui é tudo mesmo. O Amoedo, segundo ele, não deveria existir nenhuma empresa sobre o comando do Estado. Interessante isso, né? Porque vários candidatos falam que querem privatizar algumas coisas, mas não tudo. Ele diz que quer privatizar tudo e não esconde. O Amoedo é o cara que tem, junto com Flávio Rocha, o plano de privatização mais completo de todos os candidatos. Lembrando que a maioria dos candidatos pensa em alguns privatizar certas coisas e liberar certas coisas, mas a gente tá falando aqui, de fato, um candidato liberal de um partido liberal e também que quer privatizar tudo, incluindo Petrobras, Correios, Caixa Econômica Federal, que ele quer dar também. O que é bem interessante, e aqui eu só vou deixar um dado também, mais uma vez não é opinião, mas para quem defende que o Estado deve ter os bancos dele, vamos dar um dado da Caixa. A Caixa Econômica Federal patrocina quase todos os times da Série A do brasileiro desde alguns anos já, da Copa para frente. E não existe dentro da Caixa Econômica Federal um estudo para ver quanto de retorno volta desse patrocínio. Ou seja, a Caixa gasta milhões e milhões investindo, patrocinando os clubes de futebol, mas não existe um estudo para contabilizar qual que é o retorno desse patrocínio. Isso é interessante. Ou seja, o meu dinheiro e o seu dinheiro está sendo usado para patrocinar o Corinthians, Flamengo, o Coxa de Curitiba e os times também, não me recordo de todos, mas o nosso dinheiro está sendo usado nisso, mas a gente não sabe qual que é o retorno disso. Fica aí só um ponto para vocês pensarem, mais uma vez, não é opinião, é um fato. Interessante, dado de utilidade pública. Eu, como não sou muito ligado em futebol, não sabia disso, mas o dinheiro é meu também, é importante saber. Uma outra proposta, ele tem como foco a educação básica. Isso aqui é uma coisa interessante, porque muita gente fala de cota para negro, cota para deficiente, bolsa de estudo superior, mas o principal problema está no ensino básico. Se você preparar essas pessoas desde pequeno para o ensino forte, bem fundamentado, presente, não tem necessidade de você dar favorecimento para ninguém, entendeu? Ainda podem existir as cotas? Podem, mas elas podem existir no tamanho bem mais reduzido, porque aí você realmente vai estar colocando pessoas dentro da universidade capacitadas para estar dentro da universidade e não só por conta de cor ou condição. Porque muitos candidatos são totalmente contra as cotas por questões ideológicas até, e outros são a favor das cotas por questão ideológica. Sim. O nosso querido Amoedo, ele sabe do problema, mas ele não sugere nenhuma proposta radical. Ele entende que pra gente acabar com as cotas, a gente precisa trabalhar aqui primeiro. É lógico. Isso é interessante, e ele pretende focar mais na educação básica e menos no superior. Ele entende que o superior já tá mais ou menos estabelecido. Eu não encontrei nada de plano dele para privatizar as faculdades estatais, mas ele tem um plano muito legal da educação que a gente vai falar um pouco mais adiante. Exatamente. Lembrando que a importância de se investir na educação básica é tão mais importante do que se investir na educação superior através de cota e ferramentas, né, que impulsionam, né, a entrada muitas vezes de maneira forçada, somente por cor ou condição, que a gente tem no Brasil os piores níveis de rendimento em educação, ensino superior, ensino básico bem, pessoas saindo da faculdade sem ter aprendido nada. E as faculdades de analfabetização enormes. As faculdades diminuindo cada vez mais os níveis de avaliação. Exato. Os TCCs hoje em dia deixaram de ser os TCCs e hoje são só um cartaz. Exato. Pra quem estuda em algumas instituições tá entendendo o que eu tô falando. Sim. Principalmente aqui em São Paulo. Uma outra proposta seria Bolsa Saúde e Bolsa Educação. Interessante isso, hein? O liberal... O que acontece? Ele defende o Bolsa Família. Defende. O que ele fala? O Bolsa Família é um exemplo de liberalismo, porque em vez de você dar uma cesta básica pro cidadão, ou dar uma cesta básica pro cidadão, dar os alimentos pro cidadão, ele dá o dinheiro pra você e você faz o que você bem entender com o dinheiro. Exato.
Exato. E o que isso gera? Uma vez que você tem numa determinada local, eu vou usar como exemplo o Nordeste, você tem uma determinada cidade do interior do Nordeste ou do Norte, em que as pessoas têm baixo poder aquisitivo, e você contribui para elas com o Bolsa Família, elas começam a ter maior poder de compra. Quando se tem maior poder de compra, os mercados começam a surgir na região, porque agora tem demanda de compra. Exato. Então você está aquecendo a economia como um todo, dando dinheiro só pro cidadão. Exatamente. Então, nessa visão interessante, é uma visão liberal e é uma visão que o Bolsa Família vem cumprindo aí já há alguns anos. E ele pretende esticar isso também pro Bolsa Saúde e pro Bolsa Educação, que seria nada mais, nada menos do que aquele famoso plano de Voiters. Em vez de eu dar o hospital para você, dar os diversas AMES, AMA e tudo mais que existe por aí, eu vou dar o dinheiro para você ir na instituição de saúde ou na instituição de ensino que você quer. E eu vou falar muito melhor disso mais adiante. Hoje eu recomendo você ficar no bloco das opiniões, que eu vou falar um pouco, explicar um pouco isso mais adiante. Uma outra proposta aí seria a revisão do Estatuto do Desarmamento. Para quem não sabe, aqui no Brasil a gente tem o direito à posse de arma. Tem, só que é muito burocrático, né? Na verdade é um processo tão burocrático que as pessoas acabam não conseguindo, porque você tem que atender a critérios tão específicos que as pessoas acabam desistindo ou até mesmo não conseguindo. E na visão liberal do João Amoedo, ele concorda que as pessoas têm que ter o direito de ter a posse de arma. Isso é mais uma proposta ideológica do Amoedo e também entra na questão de segurança, mas a gente observa que ele não acha que vai solucionar o problema de segurança só liberando a arma para o cidadão se defender. Exato. Mas como ele é um candidato liberal e vem de um partido liberal, não faz sentido ele ser contra o desarmamento. Exato. Então ele tem essa proposta aí de rever esse estatuto. Exato. Uma outra proposta seria a simplificação de impostos. Sim, simplificar as tributações, né? A gente tem muitas tributações, já falamos muito disso, né? Muitas tributações e muito gasto de energia e de recurso para pagar e para administrar todas essas tributações é uma coisa complicada para as empresas. Ele pretende simplificar isso também. Sim. O Estado precisa arrecadar, mas dá para simplificar. Exatamente. Uma outra proposta aí muito famigerada é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma coisa que ele se propõe a fazer, que basicamente é também uma medida liberal, mostrando que você pode ter outras alternativas para a Previdência e não só essa que é oferecida pelo governo, que a gente não sabe quais são os rendimentos e que o fundo não rende tanto como deveria render. Ele pretende rever tudo isso aí, colocar realmente uma reforma melhor trabalhada, se bem que ele era a favor da reforma já agora. Sim. Ele era a favor já da reforma que existe agora, que era para ter sido aprovada e não foi, mas ele era a favor dessa reforma, mas ele pretende também continuar com esse plano. Exatamente. Aí uma última proposta seria o fim de desoneração para alguns setores da economia. Sim, isso melhoraria mais alguns mercados e ele também sugere, no quesito de educação, um ensino superior pago para quem pode pagar, porque ele vê que muita gente tem condições de pagar, estuda numa USP, estuda numa PUC, e se a pessoa tem condição de pagar, então que ela pague pelo ensino e deixe a vaga que o Estado paga para alguém que não tenha condições de pagar. E abre aspas. Nós queremos um Brasil seguro, simples e livre. Fecha aspas. E agora a gente vai entrando aí na parte das polêmicas. A gente sempre traz polêmicas aqui sobre os candidatos e com o João Amoedo não seria diferente. Mas ele tem muita polêmica se ele nunca foi político? É um outsider? Vamos ver. A primeira polêmica seria a polêmica do fundo partidário. Entre janeiro a maio de 2018, o Partido Novo acumula R$ 464.498 de fundo partidário. O Novo alega não conseguir devolver o dinheiro porque a lei obriga o recebimento. Segundo o Amoedo, o valor está depositado em uma conta bancária enquanto o partido recorre a alternativas para fazer a doação. Isso não é bem uma polêmica, mas a gente coloca, vamos pensar da seguinte maneira, que o Novo fala que eles, né, uma das bandeiras do partido é que não utiliza dinheiro público. Inclusive fundo partidário. Exato, porém ele recebe, e eles recebem esse valor desde 2015, e esse dinheiro fica depositado em uma conta no Banco do Brasil, guardado, esperando que eles consigam resolver os trâmites judiciais para devolver o dinheiro, porque nunca um partido quis devolver o dinheiro de fundo partidário, então não existe uma legislação que permita isso. Então, enquanto os juízes decidem o que pode ser feito, o dinheiro está guardado. Porém, o dinheiro está guardado numa poupança e esse valor grande que você falou e está rendendo. E aí eu me pergunto o que é feito com esse rendimento. Se ele está sendo acumulado, porque assim, o partido pode usar o dinheiro pro que eles quiserem dentro do partido, né? Mas eles não querem usar. Então, aí a gente pensa em diversas outras alternativas. Esse dinheiro não poderia ser doado? Não.
pela legislação. Mas a gente fica pensando o que está sendo feito com esse dinheiro, porque está rendendo muito, né? E tá rendendo muito e tá fazendo bem pro Banco do Brasil, que está agradecendo. Exatamente. Se bem que o Banco do Brasil é o Banco do Brasil, Sim. mas não deixa, né? Então a gente fica nesse pensamento. Exatamente. Lembrando aí que o João Amoedo, ele tem aí um background bancário, e uma outra polêmica seria a doação de banqueiros. Sim. O Partido Novo, ele tem como princípio não utilizar, né, o dinheiro público nas suas campanhas, se sustentando apenas com a doação de seus filiados. Tá? Porém, o Novo recebeu diversas doações de pessoas ligadas a grandes bancos e empresas financeiras, inclusive o Banco Itaú aí tá na brincadeira. É importante que a gente ressaltar que a maioria do dinheiro deles, do partido, né, recebido por filiação. Eles têm mais de 19 mil filiados e cada filiado paga uma mensalidade de 28,23 reais. 28,23 reais aí por mês, né? O que é bem legal. Dá aí mais ou menos quase R$500 mil aí por mês pro partido, só de filiação, tá? Dinheiro de pessoas físicas, tá? De pessoas que... Exato, pessoas físicas. Exatamente. Não é o Banco Itaú que tá dando, exato. mas é a pessoa que é diretor, dona do Banco Exato. Itaú. E vamos aos doadores mais expressivos. João Dionísio Amoedo próprio, ele doou 4,5 milhões pro partido. Jaime Carfingel, fundador e acionista da Porto Seguro, doou 250 mil reais. Cecília Socupira, filha do dono da 3G Caetal, que pertence ao Grupo Itaú, doou 250 mil reais. Pedro Moreira Salles, presidente do Conselho do Itaú Unibanco, doou 150 mil reais. Eduardo Mazzilli, vice-presidente do Itaú, doou 100 mil reais. Fernão Bracher, fundador do BBA, que foi posteriormente comprado pelo Itaú, deve ser amigo do Amoedo, doou 50 mil reais. Israel Weinboim, ex-presidente do Banco Unibanco, doou 25 mil reais. Fábio Barbosa, ex-presidente do Santander e presidente da Itaú Social, doou 15 mil reais. Essas doações todas, como vocês podem ver, foram de pessoas ligadas ou que já trabalharam em bancos, e aí a gente pensa que, ele está recebendo doação de várias pessoas ligadas ao mercado financeiro. Sim. Qual seria a contraproposta? Será que essas pessoas ainda têm movimentos no banco? Não deixa de ser uma doação de pessoas ligadas a bancos? Será que existe uma contraproposta? Será que o Novo, defende uma pauta que a gente desconhece? Será que vai ter algum favorecimento aos bancos? Exato. Mas está tudo sobre a lei aqui, está tudo certo, mas isso gerou uma certa polêmica, porque, obviamente, Partido Novo, um cara outsider, a mídia vai atrás para tentar descobrir algumas coisas, isso levantou polêmicas, o que fez o Novo divulgar uma nota no site deles, que eu vou ler aqui agora para vocês, abre aspas. O Novo é financiado exclusivamente por seus 15 mil filiados, que contribuem mensalmente com uma quantia de R$ 28,23. Ele foi fundado por 181 pessoas de 35 profissões diferentes, em sua maioria administradores, engenheiros, advogados, médicos, economistas e cidadãos comuns, ficha limpa, que nunca tinha se envolvido com a política. Nenhum dos fundadores representava o Itaú. Fecha aspas. Essa nota está disponível no site do João Amoedo, na aba Mitos e Verdades. E essas são as polêmicas aí do João Amoedo. Abre aspas. O cidadão é o protagonista da sua vida e o Estado não pode atrapalhar. Fecha aspas. Agora vem a hora que a pinga queima, meu parceiro. Agora vem a hora que a pinga queima, que é o bloco de opiniões. O bloco de opiniões, como a gente sempre ressalta, em todos os episódios aqui da série Candidatos, tudo que foi informação e fato já foi dito anteriormente, até aqui, daqui pra frente são as nossas opiniões. Dessa vez, até o Guilherme recomenda... Eu recomendaria, geralmente, eu recomendo que você faça algo melhor, eu recomendaria que você desligasse agora o podcast e vá jogar um Red Dead Redemption 2, que eu acho já saiu? Eu acho que até a publicação desse podcast, quem sabe. Então tá bom. Mas enfim, se não saiu, joga um é bom também. É bom. Mas hoje eu quero começar aqui, se você me permitir, as opiniões, na verdade, a gente falou sobre os planos de educação, que viria a se chamar um nome genérico ainda, que é o Bolsa Educação do João Amoedo. Sim. Que é aquela distribuição de vouchers. Então eu vou dar um voucher pra você investir na educação do seu filho. Sim. E isso é interessante porque eu trouxe alguns dados e eu vou passar pra vocês aqui agora. Segundo um estudo do MEC, que foi divulgado em 2020,
2015, custa para o governo, cada aluno do sistema público da União, isso entra a diversos níveis, ensino médio, ensino tal, mas a média é de R$ 2.545,31, ou seja, cada aluno do ensino público custa para o governo, para a União, R$ 2.500 na média. Certo. Isso de 2015. Com a inflação, com tudo mais, vamos colocar em uns R$ 3.000? Bora, vai. Dá para colocar? Dá. De 2015 para 2018? Dá. Não é muito certo, mas bora. Então vamos pensar. Eu vou dar um valor para você, um bolsa estudo para você colocar seu filho em uma escola e você mesmo colocar o seu filho na escola que você quiser. E aí eu deixo o ensino público de lado, certo? E aí a gente pensa, cada aluno custa R$ 3.000 pro governo. Então vamos colocar aqui que o bolsa estudo seria R$ 3.000 para cada família. Mais que isso, não faz pode sentido. ser mais que isso ou um pouco menos. E aí eu fiz um levantamento das escolas que dá para você colocar o seu filho com esse valor. Eu acho que dá para colocar. Eu separei algumas aqui. Com esse valor de R$ 3.000, você consegue colocar o seu filho no colégio Dante Alighieri, né? O famoso Dante Alighieri, que um dos candidatos aqui, eu não vou falar qual, você tem que ouvir e descobrir. Exato. Um dos candidatos da nossa série Candidatos estudou lá. A escola fornece educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, né? Do 1º ao 9º ano, e ensino médio do 1º ao 3º ano. Na educação infantil, a gente não tem os dados divulgados, mas no ensino fundamental, a mensalidade, né? Nesse levantamento que foi de 2016, se eu não me engano, a mensalidade de R$ 3.117. Você vai ter 3.000, coloca mais 117 ali, paga. Tranquilo. Para você estudar numa das melhores escolas e mais tradicionais escolas de São Paulo. Exato. Que já estudou Mírio Carta, Jânio Quadros e um dos candidatos que está aqui. Exato. Escuta aí, desculpa. Exato. No ensino médio, custa a mensalidade R$ 3.603. Vamos a outra escola. A gente tem também, para você que não é de São Paulo, no Ceará, o colégio Farias Brito Colégio de Aplicação, Fortaleza, Ceará. A mensalidade lá, em 12 parcelas durante o ano, é de R$ 1.249. Interessante. Temos também o Colégio Olimpo Integral de Goiânia, que figura aí numa listagem que o Exame fez em 2016. Os valores podem ter mudado, mas o valor lá do 3º ano do ensino médio custa R$ 2.700. A gente também tem, já ali para os nossos amigos de Minas Gerais, o Colégio Bernoulli, a unidade Lourdes de Belo Horizonte, né? O Bernolini, que é um sistema de ensino lá. A mensalidade do 3º ano do médio custa R$ 1.629. E para fechar, vamos falar do nosso querido Rio de Janeiro, que tem o Pense, o Colégio Pense, né, com o ponto de ensino. A mensalidade lá do 3º ano do ensino médio é de R$ 900. Essas são as melhores escolas listadas pela revista Exame, eu trouxe só algumas. Então, vamos refletir sobre o caso. Vamos ter como base que para cada aluno a gente paga R$ 3.000. Com R$ 3.000 você pode estudar nas melhores escolas do Brasil. Sim. E o ensino médio está muito distante do ensino que é oferecido. Infelizmente, já foi diferente. Já. Infelizmente, o nosso ensino público não abate mais de frente com o ensino particular. Então, né, eu não sei como que vai ser esse Bolsa do Amoedo, Bolsa Educação do Amoedo, eu não sei quais são os valores, mas fazendo um cálculo simples e direto, como a gente apresentou aqui, você consegue estudar e melhorar muito mais a educação do país. Então a gente economizaria dinheiro, porque a gente pagaria o valor que é destinado aos alunos já direto para os alunos. Sim. Economizaria na estrutura do ensino público, que a gente gasta com manutenção dos prédios e tudo mais, isso é um custo que os municípios têm. E eu também queria colocar um ponto que se essa conta continuar, no futuro vai ficar insustentável, porque houve um estudo também do MEC, se não me engano, eu vou falar que um valor que não é certo, mas se fosse passado para ensino integral, como é uma sugestão bem básica de alguns candidatos, o valor passaria para R$ 20.000 para cada aluno, se todos estudassem em regime integral. Isso fora o investimento que você teria que fazer de escolas, de infraestrutura e de tudo mais. Sim. Então fica aí, né, esses dados e para você pensar e refletir mais sobre isso. Posso dar um ponto em cima disso? Pode. É interessante essa medida também, porque se a gente parar para pensar, isso aí pode ser um incentivo para o Estado melhorar a própria educação gratuita, né? Como? Porque se isso aí mostrar resultado, ou seja, se essas crianças que receberam Bolsa Educação, Bolsa Escola aí do projeto do Amoedo, se for comprovado, né, a melhora na educação brasileira por conta desse projeto, isso significa, e só vai confirmar, que o ensino gratuito, que o ensino público é horrível, é ruim, ou que pelo menos
menos é pior do que o ensino das instituições privadas. Se isso se comprovar verdade, então, ou de duas uma, ou o Estado fecha as escolas públicas, ou ele investe para deixar a educação ali no mesmo patamar. Sim, aí a gente fica com o que vai ser feito com as escolas públicas se isso fosse uma realidade. Entendeu? Não sei, talvez os prédios poderiam ser demolidos ou privatizados e tal. Ou a gente poderia manter os dois, eu não acho isso viável, mas essa proposta, além de deixar mais fácil e melhor a educação, assim, numa medida... Os cálculos aqui são bem simples e o que a gente está pensando também é bem simples, porque a gente não é economista, nem professor, nem alguém da educação, a gente só está falando o que a gente sabe. Não sabemos quais seriam os resultados dessa medida, mas uma delas seria o surgimento de novas escolas. Com certeza. Novas empresas, criando escolas, girando mais economia, porque aí deixa do lado público, vai pro lado privado, e aí você, além de melhorar a educação do país, você também gira a economia. Então eu achei uma proposta muito interessante. E barateia, que a partir do momento que que as empresas privadas de ensino conseguem trazer alunos para elas, vai gerar uma concorrência, vai falar, não, já que tem esse programa, então eu quero que ela venha para minha escola, porque a minha escola é melhor, exatamente. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com as oligarquias também, Sim. Tem aqui algumas opiniões quanto ao João Amoedo. Isso é interessante, que ele fala, apesar dele querer privatizar todas as estatais que a gente tem, ele fala uma coisa que é o medo de muitas pessoas. Não adianta você tirar um monopólio que é do Estado e jogar no monopólio privado, que é o que existe hoje, sim. A gente tem um monopólio estatal, sim, de petróleo, a gente tem um monopólio estatal, sim, de águas, energia não, né, hoje em dia não, mas a gente tem, sim, alguns monopólios aqui no nosso país, e não adianta nada a gente privatizar para jogar isso na mão do campo da área privada, na minha opinião não adianta nada, e ele bate muito nessa tecla e recebe aí os meus parabéns por ficar atento a isso. Agora, como ele conseguiria fazer isso virar, eu realmente não sei, mas como a gente já falou, a gente não é economista, né, mas o que o Brasil precisa é de concorrência dentro dessas áreas aí das estatais, tá? Não adianta nada você privatizar se não ter concorrência. Você tem que privatizar e você tem que criar também um ambiente favorável para empresas do mesmo setor conseguirem se estabelecer aqui no nosso país, porque muito mais do que a privatização, a concorrência ela é muito melhor. Falando aqui da posição do partido, né, o Amoedo ele fala que os candidatos eles têm certas questões que eles têm que estar de acordo com o partido, mas tem algumas outras que são pessoais. Ele dá liberdade do candidato tomar a posição dele, né? Mas isso é engraçado, porque gera casos como o da Janaína Lima, que é a vereadora aqui de São Paulo pelo Novo. Qual é o caso? Então, o que acontece? Ela foi coautora da Agenda 2030 da ONU aqui pro Brasil. Essa agenda ela foi aprovada aqui em São Paulo. Além dela, tem também uma moça chamada Carmen Migueles, que não é do Partido Novo, deixar isso claro, mas ela é pró-Paulo Freire. Paulo Freire, que é esse aí que gera a situação que torna necessária a Bolsa Escola, né? Será? Vamos ver, né? E essa Carmen Migueles, ela também já palestrou sobre o empoderamento de gênero. Qual que é? O que pega aí com a Janaína Lima? Dentro dessa agenda da ONU, que ela foi coautora, tem uma política lá que aprova o favorecimento e a expansão dessas políticas de gênero, dando mais empoderamento para essas minorias aí que querem galgar mais direitos, sim, de fato. Só que o problema é o que eu já falei. Todas essas políticas, na minha opinião, essas políticas de empoderamento feminino, essas políticas de empoderamento homossexual, gays, chame como você quiser, na minha opinião, elas geram mais segregação do que agregação, porque você acaba pedindo mais direitos para uma classe da sociedade que você considera que está deficitária. Sim, tem preconceitos? Tem que mulheres têm que ganhar iguais aos homens? Tem que ganhar mais. Inclusive tem um artigo sobre isso que você escreveu, tá aí no site. Exatamente. Vou no post que não tem nada a ver, mas procura no site. Exatamente. Feminismo e essa história de empoderamento, enquanto for luta por igualdade, eu sou totalmente a favor. Agora, a partir do momento que é luta para ser mais do que os homens, para ser mais do que os brancos, etc., isso eu já sou contra, porque acaba se tornando uma política tão segregadora quanto o que a gente tem hoje. E essa Janaína Lima, ela é envolvida com essas causas. O que, ao meu ver, não é tão liberal, porque você está forçando o Estado a dar um favorecimento para essa parcela da sociedade. Na minha visão, isso não tem nada de liberal. Mas a parte liberal que eu acho que é importante são os candidatos terem a liberdade de argumentar sobre as causas que eles acham certo. Mas tem aí essa polêmica da Janaína Lima, que foi coautora dessa agenda da ONU para 2030, que já foi aprovada aqui em São Paulo, que tem muito essa pegada aí de minorias que, na minha opinião, vai chegar a um ponto que vai se tornar mais segregadora do que agregadora. Falando, já aproveitando que você está falando de vereador, eu trouxe aqui alguns dados que são, assim, mais para você pensar do que uma opinião propriamente dita. Só para a gente pensar em questão de quanto que custa a máquina pública, que alguns candidatos não querem mexer. Como vereador, né, em São Paulo, isso segundo o Novo, um vereador consegue economizar R$1 milhão. Consegue. Se ele fizer alguns cortes básicos, tá? Não é nem na carne, alguns cortes básicos. R$1 milhão
votos só para vereador aqui em São Paulo. Lembrando que esses cortes, gente, não é corte de salário nem nada disso, é corte de benefícios, tá? Abrir mão de segurança, abrir mão de carro, abrir mão de auxílio moradia, esse tipo de coisa, tá? Não é mexer no salário. Então, para você aí que tem cargo público, né, dentro da política e tá preocupado de, vão abaixar meu salário. Não, nada disso. Isso aí são benefícios que são totalmente dispensáveis devido aos salários que as figuras públicas já têm, que é altíssimo, altíssimo. Imagina, eu como cidadão comum ganho R$2.000, tenho que me virar com o meu salário, por que você, político, além de ganhar um salário bem mais alto do que o meu, como cidadão comum, ainda tem que ter esses benefícios? Então, esse corte de benefícios já traria essa economia aí. Só que tem um problema também, né? Se for economizar e voltar tudo para os cofres públicos e ter aí esses problemas de corrupção que a gente anda tendo, que é a famosa máquina antiga, que a maioria dos candidatos não se propõe a mexer nela, não adianta nada. Você vai estar dando mais dinheiro para os figurões que já estão lá há todo esse tempo. Mas sim, dá para economizar dinheiro e é uma política muito interessante. Muito interessante, porque o ser humano, de maneira geral, né, não quer ter os seus benefícios cortados. Mas eles, do Novo, assim como também, né, candidatos pelo MBL, né, falando aqui do Movimento Brasil Livre, eles também já fazem isso hoje, abrem mão de vários benefícios. Inclusive o Fernando Holliday, que é aqui de São Paulo. Eu acho interessantíssimo. Inclusive você falou do MBL, um ponto interessante também é que o MBL estava muito próximo de apoiar o João Amoedo. Sim. E por algum motivo não apoiou. E a gente não sabe. Assim como já brincou também com o Bolsonaro e também não foi. Certo. Mas a gente, o MBL apoiou um dos candidatos aqui na série Candidatos, escute e descubra quem é. Sim. Mas eu acredito que o Amoedo, né, a gente já participou de alguns bastidores, sabemos os bastidores do MBL. Você não, só eu, né? Então, é porque eu sei dos bastidores e tem alguém aqui na gravação que estava lá. Então, o Amoedo, ele oferece uma pauta mais livre, mais liberal, bem mais robusta do que o candidato que o MBL decidiu apoiar, na minha opinião. Concordo. Tá? Como a gente falou aqui, como o Partido Novo funciona politicamente, inclusive na aceitação de membros, né, de filiados. Isso é interessante. Tem uns requisitos, e eu vou ler aqui bem brevemente, lembrando aqui que eu não estou fazendo propaganda pro Partido Novo, tá? Eu só acho interessante porque o Partido Novo, ele é um partido que tem a ideia de ser gerido como uma empresa, tem a ideia de gerir o país, o Estado como uma empresa, e ele é um partido novo. Sim. E a gente, né, tem mais informações sobre ele, e como as pessoas não conhecem muito, eu achei interessante trazer aqui. Sim, então, para entrar no Partido Novo, você precisa ser ficha limpa, os candidatos devem estar de acordo com os requisitos da lei ficha limpa. Eles também têm uma política de limitação a carreirismo político. Segundo eles, é vetado para qualquer filiado eleito para qualquer cargo no Poder Legislativo que se candidate a mais de uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo. Eles também têm uma gestão independente, né? A gestão partidária não pode ser feita por candidato ou por ocupante do cargo eletivo, ou seja, independente de quem seja o presidente do partido ou quem seja os candidatos, o partido tem que continuar com as mesmas ideias. Eles têm um compromisso de cumprimento do mandato parlamentar, isso é importante. A renúncia ao mandato eletivo para concorrer a cargo diverso ou ocupar no cargo executivo sem um aval do diretório é considerado um ato de indisciplina partidária. Eles também têm uma política de vinculação do candidato às suas propostas. A definição prévia do compromisso de gestão e do compromisso de atuação legislativa, prevendo metas a serem cumpridas, ou seja, os candidatos eleitos têm que prometer e cumprir aquilo, e isso é monitorado pelo partido. Sim. A inexistência de cobrança percentual do salário do mandatário, ou seja, a contribuição partidária mínima é igual para todos os filiados eleitos, ou seja, depois que um candidato é eleito, o valor de contribuição dele para o partido não sofre alteração, como é comum, infelizmente, nos partidos aí. Outras informações interessantes, e aí já vem pelas opiniões do Amoedo, que é que a gente fala, um candidato liberal, a gente sempre bate nessa tecla, é liberal na economia, mas conservador nos costumes. Sim. Então não bate muito. Então algumas questões polêmicas que o Amoedo deu a sua opinião. Sobre o aborto, abre aspas para o Amoedo. O que a gente acha em algumas questões como o aborto é que essa questão fosse levada para os estados, para que cada um pudesse ter a sua pauta. E se aquilo for algo muito relevante para uma pessoa que
ser incomodado, que ela tem a opção de mudar de estado e você não obrigaria toda a população de uma determinada minoria a seguir a determinação da maioria. Realmente é um tema com argumento para os dois lados. Ou seja, algo que eu sempre defendo aqui, que questões como aborto, drogas e tudo mais tem que ser levado para os estados. Sim. O governo do Brasil não pode definir o que vai ser regra para todo mundo. Empurra para os estados, cada um decide o que vai fazer sobre aborto, sobre legalização de drogas e outras coisas. Falando sobre drogas, abre aspas para o Amoedo. A minha sugestão é de que, no caso de pequeno porte de maconha, onde tenha um grande número de apreensões e prisões decorrentes disso, e sendo um volume pequeno, deveria ter uma descriminalização. Na opinião dele, tem que ser discriminado o uso de pequenas quantidades. Sobre o casamento gay, ele é a favor, e sobre o desarmamento, ele é contra. Exatamente. Falando um pouquinho sobre as regras, né, para se estar no partido, eu acho interessantíssimo. Interessantíssimo pelo fato de que é tudo muito transparente, porque, honestamente, a gente não tem informações assim sobre como se comportar dentro do partido e como se comportar assim que eleito de outros partidos, não. Exatamente. E o que falta na nossa política é justamente isso, transparência. Por isso que eu trouxe aqui esses dados que é bem interessante. Não, e muito obrigado, né, como cidadão, não como o seu parceiro de gravação aqui, mas sim como cidadão. Muito obrigado por trazer esses dados sobre o Novo, que são interessantíssimos, né, são todos dados que são acessíveis no site deles, e de forma completamente transparente, de forma a favorecer ninguém. Se você entrou pagando 30 merréu, você vai continuar pagando 30 merréu, só que tem que pagar. Tá afiliado aqui, tem que pagar, porque é excelente, entendeu? Entrou, prometeu, vai ter que cumprir. Se não cumprir, tá errado. E aí o que vai ser feito, ele não deixa explícito, né, mas pelo menos ele sinaliza que vai ser considerado indisciplina, né, partidária. Isso é interessantíssimo. Essa história de também de não se reeleger, eu acho isso aí legal. Porque é o seguinte, assim, eu sou a favor da democracia, se o cara se candidatar e for reeleito, eu não vejo nada demais, desde que seja dentro do processo democrático de eleição. Mas eu acho legal a pessoa abrir mão do cargo, entendeu? Porque tem muita gente que se estaciona lá justamente por salário e benefício. E a gente vê que a ideologia do Novo não é isso, é tentar servir a população da melhor maneira possível. Essa é a minha interpretação das ideologias aí do partido. Uma coisa interessante também, que a gente não citou, é que participa do Novo o Bernardinho, que é ex-técnico da Seleção Brasileira de vôlei e de outros times também. De outros times também, né? E também, quem participa do Partido Novo é o Gustavo Franco. Você conhece o Gustavo Franco? Não. Gustavo Franco foi um dos cabeças aí do Plano Real. Olha só. Inclusive, indico aí o filme Real, que é um filme brasileiro recente. Filme muito bom, muito legal, que conta aí um pouquinho, né? Óbvio que é uma produção artística, né? Mas conta aí um pouquinho de como foi na época, como foi pensado, etc. E pra você que acha que é pouca bosta, a gente usa o real até hoje. Tá, o real que foi implementado foi a única moeda que conseguiu segurar, né, a inflação, o sobe e desce de preços. Lembrando que antes do real, o Brasil passou aí por diversas moedas, cruzeiro, cruzado novo. O real foi a única moeda que conseguiu estabilizar a nossa situação e tá aí há mais de 20 anos. Tanto que a gente reclama que o real tem aquela foto de uma pessoa que ninguém sabe quem é e uns bichos. Por que não tem fotos de figuras importantes como em outros países? Porque já foi em gasta todas. Já tem várias moedas e já foi todas as personalidades já foram. Exatamente. Gustavo Franco, por que eu tô citando ele? Porque foi um cara importantíssimo, a gente usa o real até hoje. Então, assim como o Meirelles foi um cara que fez bastante coisa durante as suas atuações aí em cargos públicos, o Gustavo Franco foi um cara muito importante e tá dentro aí do Novo. E ele também, segundo João Amoedo, vai elaborar algumas propostas aí pelo Novo. Então, é um partido aí que tem bastante coisa, né? Bastante coisa boa, ao meu ver, né? Tem esse caso aí da Janaína que isso é opinião pessoal, não acho legal ela lutar por essas causas a partir do momento que isso torna o direito dessas minorias maior que o direito das maiorias. A partir daí eu me torno contra, mas sou totalmente a favor de ter condições iguais dentro da medida do possível, né? E é isso aí, terminamos mais um episódio aí da série Candidatos, hoje com João Amoedo. O que é que você tá rindo? Não acredito. Não acredita no quê? Vocês querem, então, acabar com o ensino público. É isso que eu tô ouvindo. Eu ouvi errado. Sabe o que eu acho engraçado? Você não acredita, mas você continua ouvindo todo episódio, né? Acabar com o ensino público pra dar dinheiro pro pessoal estudar em escola pública. Essa é a solução, então, pro Brasil. Vocês estão de brincadeira. Eu quero agora falar com vocês, porque é impossível que vocês pensem assim. Vocês não é possível. Vou sugerir livros. Livros do glorioso Paulo Freire, pra que vocês... Já leu o livro... A Pedagogia do Oprimido? Exatamente. Já leu, né? Já. Então eu vou mandar pra você de novo, que eu acho que você não presta atenção. Eu acho que eu prestei tão atenção. Como é que eu faço pra mandar um PDF?
Não, ó, primeiro, já não trabalhamos com pirataria, então você já tá errado por aí. Bom, você quer falar com a gente? Quero. Então é o seguinte, anota aí. Pode falar. Pegou caneta? Tá na mão. Nosso e-mail é o seguinte. Vou anotar aqui na contracapa do livro do Paulo Freire. Vai lá. Paulo Freire. Anota mesmo e fala pra ele vir falar com a gente também lá do além. Tá. falomemo@podpapo.com.br. Vou soletrar pra você não conseguir consegui anotar Falo direitinho. mesmo, essa é gíria, né? F-A-L-O-M-E-M-E F-A-L-O-M-E-M-O podpa.com.br. Beleza. Por aí você pode entrar em contato com a gente. Se você não quiser anotar, se você for meio dislexo, não sei, você pode entrar lá no nosso site www.podpa.com.br, podpa.com.br. Lá no menu contato vai ter um formulário para contato. Inclusive tem um contato comercial também, se você quiser entrar em contato comercial com a gente, financiar o nosso podcast, você pode entrar lá em contato pelo formulário e lá também vai ter esse e-mail que a gente acabou de falar aqui, que eu acabei de falar. Você pode entrar em contato com a gente por essas duas formas. E lembrando que a gente está sempre aberto às opiniões, vocês podem sim vir falar com a gente não vai cercear a opinião de ninguém, o discurso de ninguém, muito pelo contrário, a gente quer um país onde as pessoas se conversem, onde todo mundo entenda o que está acontecendo e onde todo mundo saiba o que precisa ser mudado para criar um país melhor aí pra gente. Exatamente. Acabou esse episódio, mas ainda tem vários outros episódios aí da série Candidatos e o Podpah é o podcast itinerante de São Paulo, a gente não fala só de política, não, a gente fala sobre temas diversos, sempre num lugar diferente de São Paulo, procurando mostrar aí a história da nossa linda, querida cidade. É isso aí. E é isso, fique de olho aí na série Candidatos e nos outros episódios e até a próxima. Até.